Não tenho nada, pá. Não tenho nada. Queres o quê? Queres uma cenoura? Carla, não tens nada para lhe dar? Não. Queres uma cenourinha? Epá, não tenho cenourinhas, pá. Estes são bebês. Não tens nada para dar de comer aos Bambis. A Carla chama Bambi. Porquê que é Bambi, Carla? São bambis. São viados. Então hoje queremos partilhar com vocês a melhor técnica para se reter vocabulário. E porquê que não estamos no nosso estúdio, Carla? Porque nos apeteceu vir aqui a um parque. Íamos ver os Bambis. Sim. Desculpa, isso. Ok, então a melhor técnica. Porquê? Porque existem muitas aplicações. Existem aplicações como Memrise, Drops, é uma boa aplicação também, Duolingo. E estas aplicações o pessoal usa para aprender vocabulário e são boas. A gente utiliza, por exemplo, o Memrise no nosso curso, da Journey, mas não são a melhor forma de memorizar o vocabulário. Então hoje nós queremos partilhar com vocês, por experiência, qual a melhor forma de vocês memorizarem uma determinada palavra. E fazemos isso de duas formas, não é? A primeira 2 passos. Yeah. será, o primeiro é terem o vosso próprio caderno de vocabulário. Vocês criam a vossa lista. Yeah. Estudos demonstram que quando nós criamos a nossa própria lista, escrevemos as nossas próprias palavras à medida que as ouvimos, vamos conseguir memorizar essa lista mais facilmente do que se fosse uma lista criada por outra pessoa, criada por outrem. Então, algumas dicas. Yeah. A primeira, podem fazer isso de forma digital, ou mesmo terem um caderno físico, não é? O que for mais prático para vocês. Yeah. O importante aqui é terem uma coisa sempre à mão. Por exemplo, eu utilizo o meu iPhone, a aplicação Notes da Apple, até meto um pinzinho, fixo a nota onde tenho todas estas novas palavras, mesmo no topo, que é para poder inserir novas palavras. Estava aqui a editar o vídeo e pensei, há uma forma ainda mais rápida de meter vocabulário na minha lista. Deixa-me mostrar. Então, se tiverem um iPhone, ou um iPad, ou até mesmo um Mac, existe uma aplicação chamada Shortcuts, criada pela Apple, para criar automatizações. Foi isso que eu fiz, criei uma automatização simples, chamada Nova Palavra, e como podem ver, o primeiro só tem 2 passos. Primeiro seleciono a nota e depois peço, a mim próprio neste caso, para escrever a nova palavra. Querem ver como é que funciona? Eu meti aqui no meu homepage, uma vez aberta esta automatização, que na realidade é uma aplicação, escrevo a nova palavra, por exemplo, a palavra portuguesa ninharia, que significa of very little cost, ou very, very cheap. E quando acabo de escrever, recebo a notificação de que está pronto, e se eu for ver aqui as minhas notas, lá está a nova palavra inserida. Eu vou meter o link deste shortcut na descrição do vídeo, vão ter que alterar a nota que vocês usam para meter o vosso vocabulário, mas de resto, deve funcionar. E a segunda dica é fazer isso imediatamente. Assim que ouvem a palavra ou a expressão, tomem nota. Imediatamente. Se quiserem, o que eu normalmente faço, eu meto a palavra em português, ou na língua que quero aprender, neste caso não vai ser o português, no meu caso, meto a palavra e depois meto a tradução na minha língua mãe, neste caso o português. Então eu meteria, talvez, se estou a aprender romeno, meto a palavra em romeno ou a expressão em romeno e depois logo seguida a expressão em português. Eu normalmente uso uma aplicação um site que se chama Context Reverso, que é bom não só para traduzir palavras, mas para traduzir expressões. Com essas mesmas palavras. A maior parte das aplicações que nós mencionámos há pouco quase todas elas, usam o mesmo sistema, que se chama, ou sigla em inglês é SRS, ok? Spaced Repetition System. Em português, sistema de repetição espaçada ou intercalada. Exato. E embora haja muitos estudos sobre isso e realmente ajuda bastante, eu, por exemplo, pessoalmente tenho uma memória muito má, mesmo péssima, terrível. Sim, supera. A minha é má, mas a tua supera. E então, para mim, embora esse sistema seja bom, eu acabo por me esquecer da maior parte das palavras. Mas há uma forma melhor. O cérebro adora ligações ao mesmo termo. Quanto mais ligações, quanto mais conexões, em relação a um termo, uma palavra, uma expressão, vocês conseguirem meter no vosso cérebro, mais facilmente ele se vai lembrar daquela palavra. Então, contexto é importante. Tentar usar essa palavra em contexto imediatamente depois de a escreverem no vosso livro, na vossa nota, tá bem?
Então, esta é a dica número 2. Este é o segundo passo. O que é que podem fazer para isso? Conversas. Assim que estão a conversar com alguém em português, tentem usar a expressão ou a palavra imediatamente, no próprio dia e durante os 3 dias seguintes, principalmente. Se é preciso forçar a palavra, forçar a expressão, arranjar forma de até mudar um bocadinho o tom da conversa para meterem lá essa expressão, façam-no. Mas, sim, quanto mais estranho, até mais engraçado e maior o impacto na memória. Mais facilmente vocês vão se conseguir lembrar dele. E como a Carol estava a dizer, esse período de 3 dias é um período crucial. Então o que eu costumo fazer é, nos 3 dias seguintes após eu escrever essa palavra no meu telefone, eu vou tentar utilizar essa expressão o máximo número de vezes possível. Exato. O problema é que por vezes alguns de vocês não têm com quem falar. Não é? Sim, não têm a possibilidade de falar com alguém em português, especialmente logo assim que aprendem uma palavra nova, então criem um diálogo de 2 linhas, não precisa de ser longo, muito simples, muito curto, estranho, se conseguirem, se forem criativos o suficiente. E isso, como a gente já disse, tem um maior impacto na mente. Ao usar essa expressão, como aquela estava a dizer, criem um diálogo e é uma boa dica. Quanto mais esotérico, quanto mais estranho, quanto mais esquisito for o diálogo, melhor vai ser para vocês. O cérebro adora coisas assim estranhas em relação à memória, claro. No nosso site, The Journey, nós criámos uma ferramenta com essa técnica em mente, especificamente, mesmo para vos ajudar a reter estas palavras que aprendem. E é basicamente criarem um contexto que é criado parcialmente por vocês, onde podem usar inserir essa expressão, essa palavra. Logo depois de aprenderem. Por exemplo, há 2 semanas atrás eu vi uma nova expressão em romeno, habar nam. Habar nam, que quer dizer, não faço ideia, não faço a mínima, em inglês, I ain't got a clue, I ain't got the foggiest. E então, escrevi imediatamente essa expressão no meu, por acaso tive que ir ver ao reverso, não dava para perceber. Escrevi imediatamente e utilizei o máximo número de vezes possível, tanto a expressão que ouvi como as variações dessa expressão, habar nam, habar nai. Como assim tiveste que ir ver ao reverso? Não sabias o que era o significado? Porque não conseguia perceber, aquilo era tão Como rápido. se escrevia? Que são 2 palavras, 3. Habar no am. Habar no am. Okay. Mas agora nunca mais me vou esquecer, porque tive a oportunidade de usar essa expressão várias vezes. Exato. Se vocês quiserem aprender mais técnicas ou mais ideias interessantes de como melhorar o vosso português, o nosso podcast, Português with Carla, vocês vão encontrar 50 lições e em muitas delas, nós no fim de cada lição dávamos uma dica ou uma coisa interessante sobre a aprendizagem de línguas. Exato. Para aumentarem mais o vosso vocabulário, vejam o vídeo 500 palavras em 3 minutos. São basicamente padrões, mesmo que vocês não saibam a palavra, não tenham nunca ouvido falar da palavra. Podem adivinhar, só por perceberem que existe um padrão, principalmente entre o inglês e o português, mas provavelmente entre a vossa língua mãe e o português também. Vossa língua mão. Ok, tchau e até à próxima. Até à próxima.